A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e ouvintes do nosso canal. Que grande alegria de poder estar aqui mais uma vez, participando deste grande projeto. Primeiramente, agradeço a Deus por mais essa oportunidade e assim também quero agradecer a nossa pastora Luíde Ramos e ao nosso pastor Gideon Júnior, coordenador e idealizador deste grande projeto. Aqui quem vos fala é o diácono Rafael Oliveira, dirigente de nossa congregação na cidade de Serra Bonita, Minas Gerais. Meus amados, hoje nós estamos no capítulo 25 do livro de Deuteronômio, no finalzinho do segundo discurso de Moisés, onde ele, desde o capítulo 19 até o capítulo 26, fala sobre as leis civis e sociais. E ao início, meus queridos, deste capítulo, nós vamos ver que do versículo 1 até o versículo 4, a palavra do Senhor vem nos dizendo sobre a pena de açoites. Nos versículos 1 e 2, a palavra nos fala que quando havia contenda entre homens, eles eram levados aos juízes, e ali eles justificariam o justo e daria pena ao injusto, de acordo com sua transgressão. E se o transgressor, sendo declarado culpado e condenado a ser açoitado, de modo algum deveria ser humilhado, mas sim castigado de maneira justa. No versículo 3, nos fala que a pena deveria conter 40 açoites, e eles deveriam ser criteriosamente contados. Não poderia passar de 40 e não deveria ser aplicado ao acaso, como se o transgressor fosse um animal, ou também sobre o descontrole de ira. E há um detalhe, meus queridos, muito interessante, que posteriormente os judeus mudaram o limite de açoites para 39, como nós vamos ver em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 24, a fim de que o número legal não fosse acidentalmente ultrapassado. Se o transgressor fosse açoitado de menos, seria uma forma de minimizar a sua transgressão. E se ele fosse açoitado demais, seria do modo tratá-lo como desumano. Seria, meus queridos, como se estivesse tirando a honra do indivíduo. E a intenção dos açoites, meus irmãos, era a correção ao transgressor. Ele não poderia ser torturado ou castigado além do que sua pena exigia. Mas aqui vemos que Moisés usa um termo muito interessante no finalzinho do versículo 23. E a palavra nos diz assim: poderá dar-lhe 40 açoites, e não mais. Se ele exceder e açoitá-lo acima desses muitos açoites, teu irmão não te pareça vil. Então nós vamos ver que Moisés usa esse termo, teu irmão. Meus irmãos, mesmo transgredindo os mandamentos de Deus, os preceitos do nosso Senhor, ele continua sendo o teu irmão. Algo semelhante nós vamos ver em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. Paulo fala aos irmãos de Tessalônica para exortar alguns irmãos que não queriam trabalhar e viver de qualquer maneira. Paulo até pede para que os irmãos se afastem de tais pessoas, mas, no entanto, no versículo 15, a palavra nos diz assim: todavia, não considere como um inimigo, mas admoestai-o como irmão. Mesmo com aqueles que estão no erro, meus amados, devemos tratá-los com amor e dignidade, e lembrando que ele continua sendo nosso irmão. E assim, meus irmãos, nós vemos o cuidado de Deus, mesmo com aqueles que transgridem a sua lei. Sua justiça é feita com dignidade e cuidado. E o seu maior desejo é que o pecador se arrependa e que tenha uma mudança de vida. E do mesmo modo, meus irmãos, no versículo 4, Moisés vem trazendo o cuidado e a justiça de Deus também sobre os animais. Como nós lemos, não amordaçais o boi enquanto está debulhando o cereal.
Os bois eram usados para trilhar os grãos em uma eira. Os animais eram presos a uma viga de madeira, a uma pedra de moer, e à medida que ele andava ao redor desta pedra do moinho, seus cascos pisavam aos grãos e separando os grãos da palha, e ao mesmo tempo transformava o grão em farinha. Então, meus amados, atar a boca do boi impediria que ele comesse enquanto trabalhava. Veja, meus amados, o Senhor mostra o seu cuidado com aqueles que trabalham. O serviço fiel, seja de seres humanos ou de animais, merece o reconhecimento. Paulo utilizou este argumento no Novo Testamento para argumentar que não fosse negado aos obreiros que trabalhavam a Deus de recebessem o benefício do seu trabalho, como vemos em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10, e 1 Timóteo, no capítulo 5, do versículo 17 ao 18. Vemos hoje que muitos criticam sobre o pastor e obreiros de receber por trabalhar na obra, que disponibilizam seu tempo para cuidar e ensinar a palavra de Deus. O fato é, meus irmãos, que se uma pessoa está no ministério de Cristo, não significa que ele seja pago injustamente, como Paulo nos diz. Dos versículos 5 ao versículo 10, meus queridos, nos fala sobre a lei de levirato. Em hebraico se diz iebon, que seria a obrigação de um homem casar com a viúva de seu irmão. E esta lei consistia em uma exceção à proibição que nós vemos em Levítico 18, 16 e no capítulo 20, no versículo 21. A primeira menção sobre o levirato na Bíblia aparece em Gênesis 38, aonde era casado com Tamar, mas ele era um homem perverso e o Senhor o fez morrer, como nós vemos em Gênesis, no capítulo 38, no versículo 7. E então, Onã, irmão de Er, foi chamado a cumprir o levirato, como nós vemos em Gênesis, no capítulo 38, no versículo 8, que nos diz assim: Então disse Judá a Onã: Possui a mulher de teu irmão, cumpra o levirato e suscita a descendência de teu irmão. Como podemos ver, meus queridos, o levirato era praticado quando ocorria a morte de um marido que ainda não tinha filhos homens com sua esposa. Cabia a um irmão não casado casar com a viúva. Essa era uma obrigação tanto a fim de preservar um herdeiro que desse continuação ao nome da família, quanto para preservar a herança da família sob a forma de terras, que vinha continuada desde que a terra prometida fora dividida entre as tribos, como vemos nos capítulos 21 a 23 do livro de Josué. E há um detalhe muito interessante, meus queridos, é que no levirato, o filho que nascesse dessa relação era considerado legalmente como filho do falecido. Vemos também, meus queridos, que a palavra do Senhor nos mostra que não somente um irmão não casado teria esta obrigação, mas também algum parente mais próximo que estivesse disponível. Há um outro caso na Bíblia onde temos o levirato sendo praticado com algumas variações. É na história de Ruth. Ruth tinha um marido chamado Malom, que faleceu, como nós vamos ver em Ruth, no capítulo 1, no versículo 5. Quando chegou a Israel, encontrou a Boaz, que era um parente de seu marido. No entanto, antes de Boaz, existia um outro parente mais próximo que deveria exercer o papel de resgatador na família. Mas este resgatador não quis resgatar as propriedades
e cumprir o levirato para com Ruth, o que fez com que Boaz fosse o resgatador e também cumprisse o levirato, como vemos em Ruth, no capítulo 4, do versículo 9 ao 10. E assim vemos, meus queridos, a provisão e a proteção do Senhor para com a mulher viúva, para com a família e para com a descendência daquele que havia falecido. E assim também, meus queridos, vemos que através desta lei, o cuidado do Senhor com a sua palavra em cumprir a sua promessa, que através da descendência de Davi viria o Messias para trazer o seu reino. Glória a Deus, meus queridos. Que maravilha, que palavra linda é essa do nosso Senhor. Mas continuando, meus queridos, vemos que este irmão, ou parente mais próximo, poderia recusar de casar com a viúva. Um escritor, em seus comentários, diz que havia compreensão de que o homem simplesmente não tolerasse ficar com a sua cunhada, então seria melhor não forçá-lo a fazer o casamento. Mas um processo legal era necessário para que houvesse a tal dispensa da obrigação, pois não se tratava de um ato individual ou unilateral. Onã, como vemos em Gênesis, no capítulo 39, não recebeu tal oportunidade de dispensa, mas podemos presumir que a legislação se desenvolveu com o passar do tempo. Mais e mais homens recusavam a casar-se com suas cunhadas viúvas, e assim finalmente foi adicionado um dispositivo legal que cuidasse de tais casos. Posteriormente, tornou-se usual que um homem não assumisse a responsabilidade, e assim a lei do levirato gradualmente foi caindo em desuso. Mas assim, meus queridos, nós vamos ver que a mulher ofendida, ela tinha que levar essa questão diante a um tribunal. Ela humilhava para que o cunhado tivesse a má fama, mas simplesmente esse ato de humilhação desobrigava o homem de cumprir o levirato. Mas também é provável que muitas mulheres preferissem manter-se na reserva quanto viam as atitudes hostis de seus cunhados. Mas quando a mulher levava a questão adiante, os anciões de sua cidade chamavam o cunhado rebelde, e a tarefa dos juízes consistia em tentar convencê-lo a cumprir a sua obrigação. Todavia, ele tinha o direito legal de continuar a recusar-se. Talvez a humilhação era mais vantajosa para ele. Um grande filósofo chamado Maimônides, ele foi um grande estudioso sobre as leis judaicas. Nos informa que, em alguns casos, o tribunal reconhecia a sabedoria mostrada pelo homem e até aconselhava a continuar em sua recusa, com que havia algumas enfermidades envolvidas ou quando o homem fosse idoso e a mulher fosse jovem, ou exatamente ao contrário. Na maior parte das vezes, entretanto, o tribunal procurava promover o casamento do levirato. Mas aqui, meus amados, no versículo 9, temos aqui o ato humilhador propriamente dito. Consistia em descalçar o homem de uma de suas sandálias e cuspir no rosto, e ao mesmo tempo em que a proferia uma maldição, que passaria a ser uma espécie de opróbrio ao resto de sua vida. A sandália tirada era do pé direito do homem, e este ato era aparentemente um ato simbólico que reduzia o homem a ser um cidadão de segunda classe, pois os escravos andavam descalçados. Alguns estudiosos pensam que a sandália retirada
servia de sinal de poder, pois o calçado ajudava o homem a andar e trabalhar sem ferir os seus pés. Remover a sandália, portanto, simbolizava um ato de debilitar o homem, e ele recebia a estigma, a casa do homem descalçado, pelo resto de sua vida. E, meus queridos, como nota de rodapé, também havia exceção ao sumo sacerdote, aos reis que não estavam sujeitos a esta lei. Agora, meus amados, nós vamos ver que nos versículos 11 e 12 nos mostra que a lei mosaica também procurava regulamentar as brigas, como vemos em Êxodo 21, no versículo 22, onde achamos algo similar. No texto de Êxodo, quem acabou ferida foi uma mulher grávida, e talvez até o seu feto. Mas como vemos nesses versículos de Deuteronômio, uma mulher procurava defender o seu marido e machucaria os órgãos genitais de outro homem. Como vemos, meus amados, as mulheres estão aprendendo a defender-se de ataques masculinos com artes marciais no tempo de hoje, por meio de chutes nas partes baixas, deixando-o completamente sem ação. O órgão masculino não deveria ser maltratado, como vemos no capítulo 23, no versículo 1. Era a fonte de fertilidade e também trazia um sinal do pacto do Senhor ao seu povo, como vemos em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 11. Como podemos ver, era uma briga simples, não era uma tentativa de estupro. Mas uma mulher israelita não poderia defender o seu marido deste modo. Se ela assim o fizesse, perderia sua mão. E aqui, meus queridos, é o único caso de punição por meio de mutilação em toda a lei mosaica. Ainda que no Oriente Médio e no Oriente Próximo, essa fosse uma pena comum. Mas era realmente pegar a mão da mulher e decepar-lhe a mão. Mas a lei assim exigia, e nenhum tipo de sentimento e piedade poderia impedir a mutilação. Muito provavelmente porque a mulher se arriscaria a causar dano a outro homem e a sua habilidade de ter filhos, e ele acabaria sendo removido da participação da Assembleia de Israel, como vemos também no capítulo 23, no versículo 1. Mas neste caso, meus amados, a lei de retaliação por dano resultante na defesa de um assalto, como vemos em Levítico 24, a partir do versículo 10, não poderia ser aplicada porque a mulher era parte envolvida no caso. Poderíamos dizer que esta lei deriva do princípio declarado em Êxodo, no capítulo 21, no versículo 24, da lei de Talião. Mas alguns comentaristas judeus rejeitam a ideia de que isso devesse ser considerado literalmente. Os rabinos, mais tarde, mudaram a sentença, aplicando uma multa pesada em vez de cortar a mão, e assim esta lei também foi caindo em desuso. E assim, meus amados, continuaremos amanhã nosso estudo, e assim agradeço a todos novamente. Não deixe de estudar e de acompanhar os nossos estudos, que estão sendo uma bênção para as nossas vidas. Um grande abraço e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.